Oi, gente, tudo bem? Então, vamos terminar o nosso risco. Para fazer a pintura do jarro, eu trabalhei já aqui com branco, preenchi essas partes aqui de branco. Você vai apenas preencher de branco e vai preencher essas aqui, ó, de amarelo ouro. Eu preenchi aqui para me avançar mais o vídeo. Então, eu fiz a pintura desse jarro, fazendo logo aquelas partes mais detalhadas. Então, eu vou fazer essas partes aqui que eu já pintei, para depois a gente fazer a pintura aqui de dentro do bule. Como essas partes aqui são partes pequenas, eu vou usar um pincel menor, esse aqui é da Condo 456, o número 6. Então, vou trabalhar aqui com o número 6 da Condo, lixado e aparado. Cinza chumbo, venho aqui. E vou deixar escuro. Então, a gente vai escurecer alguns pontos aqui no bule. Depois, a gente volta com o branco para retocar mais. Tinta só no cantinho do pincel. E jogo aqui, ó, para escurecer. Aqui, ó, no pezinho da alça. Tinta só no cantinho, e viro a tinta aqui pra baixo. Coloco próximo do risco. E vou puxando aqui, ó, mesclando. Pra me deixar um ponto de sombra aqui. Tinta só de um lado, essa parte aqui, ó, viro a tinta pra cima. E vou fazer como se fosse só um contorno aqui. E depois eu volto esfumaçando. É como se fosse um contorno, essa parte aqui de cima. Tinta só de um lado, faço o contorno aqui da outra lateral de baixo. Pronto. Vou fazer aqui a sombra do pezinho do jarro. Tinta só de um lado. Vou fazer aqui a sombra aqui. Tinta virada pra cima. E venho esfumaçando. Do outro lado, do mesmo jeito. Pronto, a parte de baixo aqui também tá prontinho. Vou esperar secar um pouco pra me retocar o branco. Vou fazer aqui a alça. Agora, a sombra da alça. Tinta só de um lado. Aqui próximo do bule. Uma pincelada aqui. E com essa pincelada, eu vou puxar aqui pra cima. E já volto só apenas tirando a sujeirinha do pincel. Tinta só de um lado, faço essa voltinha aqui. Peguei um pincel menor e vou fazer aqui a boquinha do bico, ó. Tinta virada pra baixo e faço aqui essa boquinha. E faço aqui, ó, um detalhe. Pronto. Enquanto essa parte vai secando, para mim retocar o branco, eu vou fazer a profundidade aqui do dourado. Para mim fazer a profundidade aqui do dourado, eu vou trabalhar com siena e o sépia. Ó, siena, começo com siena aqui, dando profundidade, e apenas no meio. Esse pincel que eu estou trabalhando aqui é o de cerdas macias, mas você pode trabalhar com o pincel de cabo amarelo aí de sua preferência. Agora eu venho com o sépia, uma esquinha do sépia, dou uma pincelada onde eu quero mais escuro. E volto trabalhando.
Com uma esquinha do marfim, eu coloco aqui onde eu não coloquei a profundidade e esfumaço. Quando tiver seco, se você quiser jogar um pouquinho de branco, fica à vontade, mas aqui, ó, coloco o marfim para que não tire a cor do amarelo ouro. Pronto, agora a gente vai fazer a profundidade da alça. Para fazer a sombra aqui da alça, a gente vai trabalhar da mesma forma. Ó, tinta só de um lado do pincel, vira a tinta para baixo e vou colocar a sombra aqui, próximo do branco. Ó, tinta virada para baixo, coloco aqui próximo do branco e volto esfumaçando. Tinta virada para cima, eu faço aqui, ó, na lateral de cima. Com o marfim, dou uma pincelada aqui no meio. E aqui na lateral, até embaixo, eu trabalho com o marfim. Posso pegar uma esquinha do branco e dar uma pincelada aqui, ó, só batidinho. Agora, eu vou fazer aqui esse botãozinho aqui do nosso bule. Siena, tinta virada pra fora. Vou escurecer só no cantinho aqui. Tinta virada pra fora, faço essa voltinha. E depois eu faço essas outras duas voltinhas aqui, ó, uma pra esse lado, desço aqui no meio. E venho aqui do outro lado, ó. Pronto, vou pegar o sépia, uma esquinha do sépia. Ó, coloco aqui dos dois lados. E vou trabalhar. Ó, subo com a pincelada de sépia aqui em cima, aqui no meio. E aqui, ó. Vou pegar uma esquinha do branco, dou uma pincelada aqui dos dois lados. E aqui no meio, e esfumaço. Pronto. Agora, eu vou fazer a pintura daqui do nosso bule. Vou pegar o branco e vou preencher aqui, ó, entre as folhinhas, eu vou preencher toda de branco. Então, vou preencher aqui e já vou. Pronto, preenchi aqui de branco e vou fazer sombra aqui nas folhas. Vou pegar o cinza chumbo e vou fazer sombra aqui em cada folha dessa aqui. A gente vai trabalhar fazendo sombra. Venho sempre próximo da folha. E vou esfumaçando. Esse pincel que eu estou trabalhando aqui é de cerdas macia. Não tem problema você usar outro aí. Em cada folhinha dessa, a gente vai fazer profundidade aqui nela. Porque uma tá fazendo sombra pra outra, então, vamos fazer sombra aqui. Continuando aqui, fazendo sombra.
Ó, tinta só de um ladinho do pincel. Venho aqui, ó, embaixo de cada folha, uma sombra. Nessa aqui. Aqui é apenas fazendo isso, gente, sombra nas folhas. Pronto, eu já fiz nessa daqui, vou fazer agora nessa aqui de dentro. Tinta só no cantinho do pincel. E vou jogar a sombra aqui, ó. Esfumaço bem. Para fazer a pintura desse jarro, gente, não tem segredo. É apenas seguir o passo a passo que você consegue. É muito fácil para fazer a pintura desse jarro. Ó, tinta só no cantinho do pincel, vira a tinta pra cima. E vou fazer um contorno aqui, ó, nessa lateralzinha aqui de cima do jarro. Então, aqui eu fiz um contorno. Pronto, agora essa parte onde eu fiz sombra, eu vou esperar secar um pouco. Essa parte aqui e essa onde eu fiz a sombra das folhas. Enquanto isso, eu vou iluminar mais aqui, ó, a parte de baixo do bule, a alça e o bico do bule. Ó, tinta virada para baixo e vou iluminar. Aqui na alça. Aqui vou fazendo todo o contorno do branco, tanto do lado de dentro quanto do lado de fora. Aqui também dou uma pincelada de branco. Vou pegar um pincel menor, tinta só no ladinho do pincel. Vou fazer um detalhezinho aqui, ó. Sépia. Uma esquinha do sépia. E pronto. Vamos continuar aqui iluminando o nosso bolo. Ó, tinta virada pra fora. Ilumino aqui, ó, puxando pra dentro. A gente vai iluminar os dois lados, onde a tinta já tá um pouco seca. Não totalmente seca, gente, ela tá úmida ainda. Pronto, com o pincel zerinho e o sépia, eu faço um contorno aqui, ó, na boquinha do bico. Não precisa ficar certinho, não. Pronto. Vou dar mais uma retocada aqui no branco. Agora, eu vou fazer a pintura das folhas. Para a pintura das folhas, eu vou trabalhar com verde folha, verde musgo e o marfim. Essas folhinhas aqui, gente, ela é muito fácil para você fazer. Ó, eu venho aqui, faço a nervurinha no meio e puxo para um lado. Estou trabalhando com verde musgo. Puxo para o outro. Esfumaço aqui para encher a fibra do tecido. Agora, eu venho terminando de preencher com verde folha.
Estou trabalhando com um pincel menor, porque as folhinhas são pequenas. Eu pego uma esquinha do marfim e dou uma pincelada aqui de um lado e do outro, só para iluminar mais. Vou fazer mais um aqui, ó, verde musgo, desço a nervurinha e puxo para um lado e puxo para o outro. Sempre mesclando aqui, ó, para que a tinta ela penetre na fibra do tecido. Verde folha, terminando de preencher com verde folha. Nossas folhinhas vai ficar assim. O início dela vai ficar mais escuro e a pontinha vai ficar mais claro. Gente, esse risco eu tirei ele da internet, tá? Eu adaptei, porque eu achei muito lindo esse bule. E ele tem essas folhinhas dessa forma. Dou uma pincelada com marfim, ó, de um lado e do outro, e esse laço. Para fazer o detalhe da folhinha, eu vou usar um pincel zerinho e o sépia. Ó, e vão aqui, ó. Faço uma nervurinha, puxo para o lado e vou fazer as nervurinhas aqui da minha folha. E agora eu venho só soltando aqui, gente, ó, uns pontinhos, não precisa nem você puxar. Você vem apenas só apertando o pincel para que fique uns pontinhos aqui, ó. Como se fosse espinho aqui na folhinha. Essa outra do mesmo jeito. A gente trabalha nessas folhinhas dessa forma. Então, gente, eu vou fazer todas as folhinhas desse jeitinho, tá? E eu já volto aí para mostrar o nosso trabalho prontinho, como que ele ficou. Pronto, gente. Nossas folhinhas você vai fazer todas igual a essas. Pronto, pessoal. Terminei aqui o nosso projeto. Fiz mais uns detalhes aqui, ó, na bordinha do nosso bule. E olha que lindeza que ficou aqui o nosso projeto. Então, esse foi mais uma videoaula. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixa seu joinha. Se você ainda não faz parte aqui do nosso cantinho, eu te convido a se inscrever e ativar o sininho de notificação. Assim você será notificado de vídeos novos aqui do canal. Beijo para todos e tchau, tchau!